Shalom, queridos! Hoje é dia 10 de maio do ano de 2025 e no nosso calendário judaico nós estamos no dia 12 de Iyar do ano 5785, contando a partir da criação. Estamos aqui, queridos, mais uma vez no Compartilhando a Torá. A nossa missão é compartilharmos o conhecimento das 7 leis Ben Noach para os não-judeus. A nossa missão é estudarmos as parashiot, as porções semanais da Torá, e dessa forma elevarmos a nossa alma, a nossa vida espiritual em uma forte conexão com Hashem. Essa semana nós estamos estudando a parashat de Aharei. Aharei significa depois, uma referência de Levítico capítulo 16, verso 1, onde vem a Torá e diz para nós: Deus falou a Moshe. Quando você relatar a seguinte ordem, enfatiza que ela foi dada depois do falecimento dos 2 filhos de Haron. Nós sabemos que foi Nadab e Abiú, quando eles se aproximaram diante de Deus e morreram. Então será com base nesse passuque, nesse versículo, que nós vamos tratar aqui hoje, nessa manhã de Shabat, referente ao tema cumprindo a nossa missão na face da terra. Muito bem, queridos. Aharei quer dizer depois, conforme consta no versículo inicial da nossa parashá. Deus falou a Moshe depois da morte dos 2 filhos de Haron. Então, o nome da nossa parashá, ela está conectada com o Passuque 1, com o versículo 1 de Levítico de Vaikra, capítulo 16, verso 1, onde Deus falou a Moshe depois, Aharei, da morte dos 2 filhos de Haron. E nós sabemos que os 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú, eles morreram porque eles se aproximaram de Deus. Então eu quero trazer aqui um comentário, uma explicação dentro desse fato que ocorrera na Torá, onde os 2 filhos de Arão morreram por se aproximarem de Hashem. Muito bem. O que o pensamento racídico ensina para nós sobre esse fato? O pensamento racídico explica que os filhos de Arão não morreram porque eles eram maus e transgrediram a vontade de Deus. Então, ponto 1. Fala para nós o pensamento racídico que os filhos de Arão, Nadab e Abiú, eles não morreram porque eles eram maus ou transgrediram a vontade de Deus. Ao contrário, eles eram indivíduos íntegros que quiseram se aproximar de Deus, mas este anseio tornou-se tão forte que alcançou um ponto no qual eles não mais desejavam continuar a sua existência corporal normal, situação em que a pessoa se sente distante de seu Criador, e eles simplesmente faleceram. O versículo de fato descreve a causa de suas mortes. Eles se aproximaram de Deus e, portanto, morreram. Muito bem, nós aprendemos aqui, trazendo alguns traços comportamentais de Nadab e Abiú. Então fala para nós aqui o pensamento racídico que eles não eram pessoas más, eles não transgrediram a vontade de Hashem, a vontade de Deus. Então fala para nós aqui o pensamento racídico que eles queriam, eles desejavam se aproximar mais de Hashem. E a causa da morte deles fora exatamente isso, porque eles se aproximaram diante de Hashem, se aproximaram diante da luz do Or Ein Sof, e a Torá fala que eles morreram. Muito bem, é daqui que nós vamos trazer
uma grande lição. Nós estamos aqui para cumprir uma missão, que é fazer dessa terra a morada de Hashem. A primeira lição, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui nesta manhã, que eu aprendo ao estudar essa porção da Torá, é que Nadab e Abiú, eles tiveram o desejo de se aproximar de Hashem. Eles tiveram o desejo de ficar perto de Deus. Então aqui, fazendo uma provocação, quais têm sido os seus desejos por Deus? Você está tendo vontades em buscar Hashem, em se conectar com Hashem? Como está o seu dia? Você separa um tempo para Deus? Das 24 horas que Hashem te deu, quanto tempo você separa para Deus? Você tem vontade de fazer uma conexão com Hashem? Então essa é uma lição que nós aprendemos com esses dois personagens da Torá, os filhos de Arão, Nadab e Abiú. A Torá fala que eles morreram. A Torá fala que eles morreram porque se aproximaram da luz, se aproximaram de Hashem, se aproximaram do Eterno. Nenhum homem na face da terra consegue estar frente a frente com Deus. Ninguém consegue ver Deus e ficar vivo ao mesmo tempo. Então, pelo fato deles se aproximarem de Hashem, a Torá fala que eles morreram. A lição boa que nós tiramos aqui é o desejo de querer se aproximar de Deus. Como nós nos aproximamos de Deus? Nos aproximamos de Deus por meio das preces, nos aproximamos de Deus por meio do estudo da Torá, do estudo das 7 leis Benenoah, que é não praticar idolatria, não blasfemar contra o nome de Hashem, não assassinar, não roubar, não praticar relações proibidas, praticarmos atos de bondade e não maltratarmos os animais. Quando nós praticamos essas 7 mitzvot Benenoah, esses 7 mandamentos para os filhos de Noah, para os filhos de Noé, de fato, como disse o Maimônides, nós somos chamados de um tzadik, de um justo entre as nações. Então, a primeira lição que nós aprendemos, de fato, o Nadab e o Abiú, eles perderam a sua vida porque se aproximaram de Deus. A lição que nós aprendemos, que nós extraímos dessa passagem da Torá, é a vontade de fazer conexão com Deus. Nós precisamos provocar, nós precisamos estimular essa vontade de se conectar com as coisas de Deus. Nós sabemos que o homem, ele é composto de corpo e alma. A alma que está dentro de nós, ela é a parte divina, ela é a parte de Deus dentro de nós. Todo ser humano tem uma alma, e essa alma ela é divina, ela foi colocada por Hashem, ela foi colocada por Deus dentro do corpo. Então, é através da alma que nós sentimos impulsos, desejos em buscar, em se conectar com Hashem. A grande questão é, você está alimentando a sua alma com coisas espirituais ou com coisas não espirituais? Então a primeira lição que eu aprendo aqui com Nadab e Abiú é o desejo, é a vontade que eles tiveram em se aproximar de Deus. Muito bem, à primeira vista poderia parecer que o anseio de Nadab e Abiú de se aproximar de Deus estivesse mal direcionado, pois é claro que Deus não quer que morramos por amor a Ele. Na verdade, porém, o desejo de Nadab e Abiú de se aproximar mais de Deus e deixar sua existência corporal é extremamente apropriado, se de forma temporária. A falta deles estava em sua inabilidade de redirecionar essas energias de volta para uma vida cotidiana normal,
depois de um período de elevado despertar espiritual. Então aqui está o segredo. Querer se relacionar com Hashem, querer por um momento se concentrar nas coisas de Deus, querer por um momento você fazer uma imersão entre você e Deus no estudo da Torá, no estudo das 7 leis Benenoah, na praticidade dos mandamentos, no momento de oração, de prece com Hashem, e isso é normal. O problema e a grande falha aqui em Nadav e Avihu é que eles não queriam transformar essa conexão com Hashem para o seu dia a dia, para o seu contexto. Então essa aqui foi a falha. Eles queriam ficar em conexão com Hashem, coisa muito boa, mas eles estavam esquecendo que eles tinham um papel na face da terra, e esse papel na face da terra era de fato transmitir a luz divina na face da terra. Muito bem, queridos. Então, continua falando para nós aqui o comentário do Rumash. Em outras palavras, se não existe um momento na vida da pessoa em que ela simplesmente deseja deixar os confins de sua existência corpórea e se aproximar do seu Criador, então falta a essa pessoa certa sensibilidade espiritual. Então aqui vai entrar naquele contexto que nós extraímos o lado positivo da história de Nadav e Avihu, o desejo em querer buscar a Deus. O profeta Oséias, ele escreveu: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Eterno, o nosso Deus. Está escrito em Amós 8:11, haverá dias na face da terra, diz o Eterno, que haverá fome, mas não fome de pão, e nem sede de água, mas fome de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então é essa sede, é essa fome que nós precisamos desenvolver em nós para com Hashem, para com o Eterno. Nadav e Avihu, eles morreram, sim, por ter se aproximado de Hashem. O lado bom que nós extraímos dessa porção da Torá é o desejo que eles tiveram em querer estar próximo de Hashem. Porém, eles esqueceram que ter uma conexão com Hashem deve refletir no externo, isto é, no nosso dia a dia. Então, há momentos que nós queremos estar em conexão muito forte com Hashem, é muito forte com Deus, e não tem problema. Kadosh Baruch Hu, ele compreende isso, mas nós precisamos entender que esse revestimento, essa inspiração, essa motivação que nós recebemos pelo fato de estarmos em conexão com Hashem, nós devemos levar isso para fora das 4 paredes. Não estou falando aqui que nós devemos fazer proselitismo, não é isso, mas nós devemos despertar as pessoas a entenderem o propósito de Deus para a vida delas, que foi feito lá no Éden, onde Hashem deu as 6 mitzvot para Adão e Rava e a 7ª mitzvot para Noah depois do dilúvio. Então, para nós, a nossa missão ela se resume, para nós não judeus, a nossa missão se resume em obedecer a Torá, em obedecer às 7 leis Benenoah que Hashem deu para Moshe lá no Monte Sinai. Então falta a esta pessoa certa sensibilidade espiritual. Então o Rumash está falando que se nós não temos esse desejo de fazer conexão com Hashem, falta para nós uma sensibilidade espiritual. Por isso, se eu pudesse trazer aqui alguns conselhos práticos que eu aprendi na vida monoteísta com fundamentação judaica e orientação rabínica, eu destacaria aqui 3 conselhos. Primeiro, comece o seu dia em conexão com Hashem. Faça o serviço a Deus. E o que é o serviço a Deus para um Benenoah? Um serviço a Deus é fazermos as nossas preces, as nossas orações a Hashem. Então, quando nós fazemos
as nossas orações, as nossas preces a Deus, nós estamos fazendo o serviço a Hashem. Segundo, estude a Torá, estude as Parashiot, estude, se aprofunde, seja perito nas 7 leis Ben Noach, que em resumo, o que eu quero dizer com isso? Procure entender a vontade de Deus para a sua vida. Procure entender a vontade de Hashem, a vontade do Eterno para a sua vida. E aqui, queridos, eu faço uma provocação. Qual é a vontade de Deus para os não-judeus? Nós bem sabemos, quando estudamos a Torá, e estudamos a Torá oral. E por que eu falo a Torá oral? Porque sem a Torá oral, nós não compreendemos a Torá escrita. Lá em Shemot, Êxodo, capítulo 24, Passuk, versículo 12, está escrito que Hashem falou para Moshe: sobe a mim e dar-te-ei as tábuas de pedra, a lei e as mitzvot. O que significa Êxodo 24, 12? Que Hashem, que o Eterno, ele não foi aquele professor que encheu o quadro, que encheu a lousa de conteúdo e disse assim para o seu aluno: se vira, procure entender sozinho o conteúdo e a matéria. Não. De forma analógica, eu quero dizer que Hashem, ele deu as mitzvot, ele deu os mandamentos para Moshe e deu todas as explicações. Isto é, Deus deu a Torá escrita e deu todas as explicações para Moshe. E as explicações nós aprendemos na sabedoria, no conhecimento judaico, que é chamada de Torá oral, a explicação da Torá escrita. Então, sem a Torá oral, nós não conseguimos compreender a Torá escrita. E nós aprendemos pela Torá oral que Hashem, que o Eterno, ele deu as 7 mitzvot para os não-judeus. Hashem deu 6 mitzvot, 6 mandamentos para Adão e Eva e acrescentou a 7ª ali para Noé, em Bereshit, Gênesis capítulo 9, 4. Então, depois do dilúvio, todos os descendentes de Noé, eles saem da arca e eles têm a obrigação de compreender a vontade de Deus que está pautada nas 7 leis Ben Noach. Posteriormente, nós sabemos na história que Hashem vai formar um povo, e esse povo se chama o povo judeu, o povo de Israel, e lá no Monte Sinai, Hashem dá as 613 mitzvot. Então nós temos 2 caminhos de acordo com o conhecimento judaico. Os judeus, eles cumprem a sua missão guardando as 613 mitzvot, os 613 mandamentos. É bem verdade que hoje o judeu não consegue guardar todos os mandamentos. Por quê? Porque uma boa parte dos mandamentos só podem ser cumpridos com a construção do Beit HaMikdash, com a construção do templo, que será reconstruído com a chegada do verdadeiro Mashiach. Porque existem muitas leis que estão relacionadas ao templo. Existem muitas leis de sacrifícios que estão relacionadas com o Beit HaMikdash, com o templo sagrado. Então a Torá, por exemplo, ela não permite um judeu sacrificar um animal no meio do mato. A Torá não permite fazer sacrifícios no fundo de quintal. A Torá, é clara, precisa ser realizado no local que eu indiquei, Hashem indicou. Então, nesse sentido, os judeus não conseguem hoje guardar todas as mitzvot. Mas, como disse o Ramban, como disse o Maimônides, quando chegar o verdadeiro Mashiach, a Torá fala para nós que todas as mitzvot serão praticadas e o povo judeu vai cumprir a sua missão na sua totalidade. Nós, os não-judeus, temos as 7 leis Ben Noach. Então, quando nós nos aproximamos de Hashem, quando nós temos esse desejo, como Nadav e Avihu,
de se aproximar de Deus, de se aproximar de Hashem, pega o insight, pega a lição. O que eu quero extrair dessa paraxá é a vontade, é o desejo que Nadav e Avihu tiveram em querer se aproximar de Deus. A Torá fala em Vaikra, Levítico 16, verso 1, quando eles se aproximaram diante de Hashem e morreram. Então eles morreram porque se aproximaram de Deus. O que nós extraímos aqui? O desejo, a vontade em fazer a conexão com Hashem. Mas por outro lado, quando ela tem esses sentimentos, isto é, o Rumash está explicando para nós, quando a pessoa tem os sentimentos de se conectar com Deus, deverá compreender que Deus a colocou neste mundo com um propósito que necessita que sua alma permaneça no corpo. Então nós não podemos ter esse entendimento. Uau, eu quero Hashem, eu quero estudar a Torá, eu quero ficar somente trancado no meu quarto, eu quero somente fazer preces. Nós temos que entender que a alma que está no nosso corpo só está no nosso corpo porque nós temos um propósito na face dessa terra, que é fazer dessa terra a vontade de Hashem. Então quando um Ben Noah, ele está ali no seu local de trabalho, ele começa a mostrar ali justiça, bondade, misericórdia. Quando um Ben Noah, ele está ali na faculdade, ele começa a mostrar as suas virtudes pautadas nos princípios e valores das 7 mitzvot Ben Noah. Ele está mudando o mundo, ele está trazendo luz divina para o mundo. E sempre que surgem oportunidades e as pessoas perguntam, mas o que vocês obedecem? Qual é a vontade de Deus para nós? Nós vamos explicar as 7 leis Ben Noah. Esta é a vontade de Deus desde o começo da criação. Então repare que se por um lado ter essa força, esse desejo de querer se conectar com Deus, como Nadav e Avihu, porque a causa da morte deles foi o desejo de se conectar com Hashem. Porém, isso é muito bom e devemos agregar na nossa vida. Mas se por outro lado, fala o Rumash, a pessoa tem esses sentimentos de querer se aproximar de Hashem, ela deverá entender que Deus colocou ela aqui nesse mundo para um propósito. E é só por isso que ela está viva, é isso que o Rumash está falando. Então veja bem, o que eu quero dizer, devemos brilhar, devemos levar luz para todos os povos, línguas, raças e nações. Nós estamos aqui para mostrar, revelar Deus, fazer dessa terra, como dizia o Rebbe de Lubavitch, fazer dessa terra a morada de Hashem. A oscilação harmoniosa destas duas emoções opostas são, assim, o sinal de uma espiritualidade saudável, tal como a batida ritmica do coração é um sinal do bem-estar físico. Assim, a intensa espiritualidade de Nadav e Avihu era de fato uma coisa boa, da qual todos nós devemos aprender. Palavras do comentário do Rumash da nossa paraxá semanal. Então o Rumash está falando assim, olha, é bom. Nós podemos aprender aqui com Nadav e Avihu esse desejo que eles tiveram de se aproximar de Hashem. Isso, de fato, é muito bom. O fato de eles terem falhado em canalizar o seu amor por Deus com os pés na terra foi realmente um erro. Mas isto não significa que nós não possamos aprender de suas qualidades positivas. Embora Nadav e Avihu, lado positivo, querer se aproximar de Deus, lado positivo. Porém, eles esqueceram que os pés deles deveriam estar na face da terra para fazer dessa terra a morada de Hashem. E o que eu quero dizer com isso? Que nós devemos ter conexão com Deus, que nós devemos ter conexão com Hashem, que nós devemos entender a vontade de Kadosh Baruch Hu, a vontade de Hashem, a vontade do Eterno, a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós devemos entender a vontade de Kadosh Baruch Hu para as nossas vidas e a vontade de Hashem
para os não-judeus, conforme está escrito na Torá e na Torá oral, é que nós guardemos, observemos as 7 Shiva Mitzvot Benenoah, as 7 Mitzvot Benenoah, os 7 mandamentos dos filhos de Noé, que são: não praticar idolatria, adore somente ao Criador, vai direto a Deus, sem nenhum intermediário. Isso é um mandamento da Torá. Número 2, não brinque com o nome de Deus. Honre, respeite o nome de Hashem. Número 3, não assassine. Número 4, não roube. Número 5, não pratique relações proibidas. Número 6, tenha atos de justiça, atos de bondade. E número 7, não maltrate os animais. Quando você guarda esses mandamentos no teu coração, e não porque são mandamentos técnicos, mas quando você os guarda com kavaná, com intenção, entendendo que eles são mandamentos kadosh, mandamentos santos, que foram dados não por homens, mas que foram dados pelo Criador, pelo Deus Santíssimo, bendito seja Ele. Quando nós entendemos que esses mandamentos vieram de Deus para nós aqui na face da terra e nós praticamos, nós os guardamos com muito amor, com muito carinho, com muita intenção, com muita kavaná, de fato nós recebemos o título que Rambam disse: somos comparados ao sumo sacerdote, somos chamados de um tzadik, de um justo entre as nações. E dessa forma, estamos cumprindo a nossa missão na face da terra. E eu quero dizer e acrescentar aqui que Hashem, que Deus, Ele é um Deus de misericórdia, que as misericórdias de Deus são grandes. E quando nós erramos, quando nós pecamos, basta nós nos arrependermos, fazermos techuvá, retornar para Deus. Alguém me perguntou certa vez, mas o que um judeu tem que fazer quando pecar contra Deus? O que um Ben-Noah tem que fazer quando ele pecar contra Deus? Como a pessoa recebe perdão de Deus? A Torá fala para nós, no livro de Devarim, livro de Deuteronômio, capítulo de número 30, quando a pessoa se arrepende de verdade, quando a pessoa ela muda os seus comportamentos, quando as pessoas lembram dos mandamentos de Hashem, sem sombra de dúvida, essa pessoa ela recebe o perdão de Deus. O segredo do perdão de Deus está em Devarim, capítulo 30. Segundo Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então ouvirei e sararei a terra e perdoarei os vossos pecados. Então fica aqui uma dica para você. Basta se arrepender para se conectar com Hashem. Cumpramos a nossa missão. Parashá Aherei. Depois, Shabbat Shalom.